Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí observar, hoje nós iremos estudar o classicismo, que ele acontece no século XVIII também. Então uma fusão de períodos logo após o Renascimento, né? Onde nós temos a arte, a cultura com um crescimento, com uma expansão incrível. Devido ao aparecimento dos mecenas aí, que são os patrocinadores, a burguesia patrocinando a arte. Então, as principais características da música no classicismo, né? Ela tem início aí em 1759, ano que Haydn compõe sua primeira sinfonia, e é um estilo contemporâneo ao iluminismo, ou seja, acontece ao mesmo tempo que o iluminismo, né, na Itália. Mas Viena aparece como núcleo do clássico. Baseada na tradição greco-romana também, serenidade, equilíbrio, proporção e simplicidade. Não tem mais aquele virtuosismo, mais aquelas notas complicadíssimas, né? Então aqui a música passa a ser mais simples, mas com o mesmo equilíbrio e proporção vistos anteriormente. Aí nós temos a consolidação da ópera como uma arte total, né? Temas mitológicos ou as tragédias heróicas, que não aconteciam no Barroco, passam a acontecer aqui. Mas a música, a literatura, o teatro e a dança de forma integrada. Tem um aparecimento aí da ópera bufa, que ela é mais simples e breve, e sua construção musical aproximava-se da música popular. Olha aí, gente, o aperfeiçoamento da orquestra e substituição gradativa do cravo pelo piano. Lembra que eu falei lá no Renascimento e no Barroco que os compositores gostavam de compor para piano? Então, propriamente aqui, gente, eles gostam de compor para piano, é moda, é ostentação você ter uma composição para piano, porque o piano está em voga. Então, olha aí, o cravo à direita de vocês, né? Esse instrumento belíssimo, né? Muito lindo, onde nós vemos ali na novela o cravo é a rosa, algumas vezes o cravo sendo tocado. E as obras para instrumentos são mais importantes que o canto. Então, o canto fica em segunda opção e os instrumentos é que tomam conta do cenário. Também retomam lá a tradição greco-romana, né, da serenidade, equilíbrio, proporção e simplicidade, e surgem os andamentos dentro da sonata. O allegro, adagio andante, o largo, minueto ou scherzo e allegro e pesto. Olha aí os andamentos, pessoal, né? Aqui nós também temos o aparecimento, né? Aqui onde aparecem os acordes, né? Que o acorde nada mais é que um conjunto harmônico de 3 ou mais notas musicais que se ouve simultaneamente, ou seja, são tocadas ao mesmo tempo. Aí a sonata, né? Onde ela é dividida em 4 movimentos compostos para orquestra, que é o allegro, o adagio andante ou largo, o minueto ou scherzo e o allegro pesto. Aí nós temos as características dessa música do classicismo, né? Que os mecenas patrocinavam a música, os artistas têm a liberdade de criar e são valorizados. Aí temos o nascimento da orquestra e da formação dos acordes, e o piano e o clarinete aparecem como instrumentos. Olha aí o piano começando a tomar espaço, a tomar conta. Também não podemos esquecer, né, dos músicos, né, importantíssimos aí do período clássico, né, Clemente, Haydn, Mozart, Gluck, Beethoven e Padre José Garcia, ou José Garcia. A dança, né, o balé nasce, aí nós temos o nascimento do balé, né, a dança toma a forma do balé, e ele nasce da união das acrobacias dos profissionais e da leveza e graça da dança das festas aí da aristocracia, né? De quem tinha tutano, money. E lá em 1713, Luís XIV, que amava dançar, gostava muito de dançar Luís XIV,
criou uma companhia de dança com 20 bailarinos para a famosa Ópera de Paris, pessoal. E a vestimenta dos bailarinos também está ligada ao desenvolvimento da técnica da dança. Os vestidos, gente, não eram curtos que nós vemos nos dias de hoje, né? O tutu, a famosa saia aí do balé vista nos dias de hoje. Eles eram compridos e pesados e impediam o virtuosismo de movimentos verticais. Então, o sonho de voar de Ícaro aí, Leonardo da Vinci, Santos Dumont, também é o sonho dos bailarinos dessa época. Os temas para balé começam a exigir a ilusão do voo, e para isso os cenógrafos utilizaram alavancas e roldanas para erguer os bailarinos. Imagina, gente, pois aquelas roupas pesadíssimas lá do século XVIII, dançar com aquilo ninguém merece, né? Com certeza tirava todos os movimentos, né? A flexibilidade dos movimentos verticais. Aqui, pessoal, quis trazer esse adendo aí à nossa aula, que nesse mesmo período está acontecendo o quinhentismo brasileiro, né? Então, achei muito interessante aqui ressaltar para vocês essas características, né? Que está acontecendo as manifestações literárias, né? O teatro pedagógico, a poesia de devolução e a literatura jesuítica através da catequese indígena, né? Do padre José de Anchieta aí, com a Companhia de Jesus, né? Por todo o país aí catequizando os índios. E o padre José de Anchieta, ele tem um trabalho muito interessante com a Companhia de Jesus, gente. Ele ali é o teatro, ali a dança, a música, ele toca, ele fala em tupi, ele fala em guarani, ele fala o português, e fala português também, pessoal, para poder catequizar esses índios, entende? Então, o trabalho do padre José de Anchieta é de suma importância à nossa cultura brasileira. Ele percorreu muitas tribos, né? Principalmente ali na região nordeste do país, e ele catequizou esses índios, né? E ele tinha essa empatia de se colocar no lugar do indígena, né? E tratar dos assuntos catequísticos, né? Com o tupi e o guarani. Então é incrível o trabalho feito na arte aí brasileira pelo padre José de Anchieta. Infelizmente, um tempo depois, os bandeirantes vêm, conquistam esses territórios, mandam a Companhia de Jesus de volta para Portugal. Ela não existe mais, ela existe, mas ela não é atuante. E eles dizimam os nossos indígenas aí, que são os donos da nossa terra, pessoal. Então, eu gostaria de finalizar essa aula aí com vocês, e na próxima aula aí nós falaremos sobre outro tema importantíssimo, o romantismo musical, que vem a anteceder, né, as nossas vanguardas europeias aí no que tange a arte brasileira. Então, fica a minha dica, pessoal, com a nossa aula de número 8. Um forte abraço aí com o classicismo e até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos aqui para a nossa aula de número 9. Vamos falar sobre a música no romantismo, que antecede aí as vanguardas europeias, que nós veremos logo, logo, na nossa aula de número 10. Então, o romantismo acontece do século XVIII ao XIX, e as principais características durante o romantismo. O romantismo, como corrente artística, buscava romper com a ordem e a razão, a exaltação dos sentimentos, como a paixão, a espontaneidade e algumas vezes o sobrenatural. É época de sentimentos proibidos e revoluções frustradas. Na Europa, representa o fim da Revolução Francesa. Então, como vocês podem observar aí, né, nós caminhamos aí na Europa já para a idade contemporânea, né, que é o fim da Revolução, caracterizada pelo fim da Revolução Francesa, né, toda uma era onde o cristianismo, né, ainda a religião de maior número de adeptos aí espalhada pelo mundo, principalmente na Europa, e no nosso sinaleiro aí continuamos no vermelho,
que pare, você precisa ficar atento. São questões que aparecem em provas com frequência. Então, as principais características da música no romantismo, que gosta de aparecer bastante em prova pela dificuldade dos alunos conseguirem decifrar esses nomes musicais aí. Geralmente, quem é envolvido com a música tem mais facilidade, né, de entender um pouco mais. Então, nós vamos verificar aqui que a melodia, ela é uma parte importante na música. Quem não sabe o que é melodia pode observar lá na nossa aula sobre as 4 propriedades do som, que nós iremos ainda linkar essa aula. Então, a melodia ela é parte importante na música. O desenvolvimento da harmonia, variando a densidade e ambientes, ou seja, essa música tem horas que ela é mais densa, né? Ela é composta por uma notação maior musical e tem horas que ela é uma música mais simples. Então, utiliza-se muito o cromatismo, né? A ampliação no nível orquestral e da paleta instrumental. O virtuosismo, a utilização de articulações e dinâmicas contrastadas. Então, nós podemos falar que a música romântica ela é uma música extremamente complicada de se entender. Por isso, apenas os virtuosos a faziam. Todos esses compositores que vocês veem aí ao lado, que nós já iremos falar de cada um deles. E também outra característica da música no romantismo é o despertar do piano por Chopin e o uso do contraponto por Wagner. Então aí todos chegamos finalmente na escola, né, onde todos os compositores escrevem pelo menos um concerto para piano, todos virtuosos ainda, essa característica vem lá desde do barroco, percorre o classicismo e o romantismo. Lembrando que nós temos nomes aí importantíssimos, que é Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt e Brahms. Beethoven participou dos 2 períodos da música, gente, do classicismo e do romantismo, juntamente com Haydn. Lembrando que Beethoven era alguém com uma característica assim bem apática, né? Ele não gostava de compor com ninguém, apesar de muitos compositores, principalmente Mozart, procurá-lo várias vezes. Ele disse não, né? Para Mozart várias vezes. E ele era uma figura bem apática no período musical, aí nos períodos onde ele teve, né? Ou seja, ele se achava a última bolacha do pacote, e era, né? Mas ele tinha essa característica arrogante aí na personalidade dele. Chopin não gostava de concertos cheios de pessoas, né? Preferia escrever e tocar para públicos reduzidos e seletos. Então, Chopin também era bem seletivo em seus concertos. Hector Berlioz, considerado diretor virtuoso, aí, influenciou na ampliação e na renovação orquestral. E Franz Liszt e Niccolò Paganini foram considerados os virtuosos da época. Wagner e Giuseppe Verdi, virtuosos e compositores da ópera. Então, olha aí, vamos falar um pouco mais. Olha aí a figura do Chopin, né? E do Liszt. E também ao lado nós temos o piano, né? Que o piano rouba toda a cena musical dos instrumentos, que nem eu falei anteriormente, todo mundo queria escrever algo para piano, né? Os grandes virtuosos escreviam concertos para piano. Então, nós podemos observar aí a liberdade de forma e concepção musical, tessituras densas e pesadas, contrastes dramáticos, exploração de timbres e dinâmicas. Ou seja, era uma música para poucos, né? Uma música difícil de interpretar e difícil de escrever. Virtuosismo musical dos violinistas e pianistas, e ela é uma música pragmática. A UEPG gosta bastante desse termo aí, pragmático, que é uma sinfonia descritiva, um poema sinfônico e de abertura de concerto. As melodias líricas são do tipo canção, as modulações são diversas e as harmonias são ricas e dissonantes. O que é dissonante, gente? Formado por 4 ou mais notas e são cromáticos. Exemplo, um acorde de sol acrescenta um lá.
Então eles gostavam de inventar moda aí musicalmente, para deixar essa música apenas para os virtuosos. Na dança aí, né, durante o período romântico, em 1830, o balé romântico, né, se desenvolve na França e se estende por toda a Europa, as histórias sempre românticas, onde envolve uma heroína triste, capaz de morrer ou enlouquecer por amor, e a mudança no balé em busca desse novo mundo dos sonhos. Os passos não serviam mais unicamente para a evolução da ação, mas estavam carregados de um conteúdo emocional profundo. O balé criava um mundo de ilusão, esboçava o ideal das concepções românticas. A fada, a feiticeira, o vampiro e outros seres imaginários eram seus personagens. O homem, considerado como figura principal na dança do século XVIII, né, passa aí para segundo plano no princípio do século XIX, e a mulher é elevada a uma esfera sobre-humana. E o homem deixou de ser herói e se limitou a elevar a mulher quando necessário. No teatro aí, né, na dramaturgia, o romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo, o cotidiano e a subjetividade. E as obras de William Shakespeare aí tomam os palcos, né? E há o rompimento desse teatro, né, com as três unidades do teatro clássico: o tempo, o espaço e a ação. E passa-se do verso à prosa. A prosa aí, olha, importantíssimo aí, pessoal, abordado bastante em vestibular também, onde eles querem fazer uma interdisciplinaridade aí entre o português e a arte. Os dois dramaturgos mais conhecidos são Goethe e Friedrich von Schiller. Victor Hugo também merece destaque, pois levou várias inovações ao teatro. E em Portugal, nós temos aí a figura importantíssima de Almeida Garré, que veio influenciar toda a nossa arte aqui das Américas. Então, nós vamos aí para nossa. Vamos passar aí para nossa aula de número 10, né? Que são as correntes musicais. E fica a minha dica, revejam essas aulas aí a partir do Renascimento, porque elas são importantíssimas e aparecem em prova. Um forte abraço e até nossa aula de número 10. Tchau, tchau.